E começamos bem pentecostal, ô glória! Aviva! Ai, ela Suriacana. cara, oh meu Deus do céu, viu? Estamos de volta com o podcast, hoje de casa nova, né? Com convidados novos, presença ilustre. Faltando um dos titulares, Faltando né, um dos titulares. Pô, mas Mas por que vamos... que não vê, cara? É porque a gente decidiu de última hora. Ele não viria. Sendo bem sincero, pois é. Compõe a mesa aqui à minha esquerda, Henrique de Castro, junto com... Railson Araújo, nosso William convidado. Santos. Seminarista Alan Santos. É, o seminarista da Arquidiocese de São Paulo. Diocese é nós. E aqui, Emerson Almeida. Emerson Almeida. Nenê. Vulgo Nenê. Vulgo, né? Patrocínio Dei Verbo. Tem verbo. Exato. Exatamente. Rapaz. Estamos nessa noite aqui, nessa madrugada, para falar de renovação carismática. Católica, é importante falar. Aproveitando o ENF aí que acontece nesse final de semana em Aparecida. Estamos em comunhão, tá? Isso, e nós vamos falar de renovação. E é isso aí. Mano, como é que é isso? Como é que a gente vai Vamos começar como surgiu a renovação. A gente vai tentar abordar aí um pouco do histórico, abordar um pouco a questão... o que a igreja diz, o que a igreja não diz, oração em língua, quando não é, repouso, né? Vamos explorar um pouco esse universo. Quando não é. Exatamente. Bom, acho que o primeiro elemento a gente destacar aqui é uma referência bibliográfica fundamental. Todo cara que se diz carismático tem que ler, ou tem que ter em contato, que é aquele livro A Cruz e o Punhal, que ele serviu como referência, né, naquele primeiro Pentecostes, chamados assim, né, primeiro Pentecostes moderno da Igreja Católica. Só pra gente referenciar bem, o livro A Cruz e o Punhal conta a experiência de um pastor batista, não lembro, um pastor, que ele se sente chamado a trabalhar em recuperação com drogados, e descobre que um dos melhores métodos, aliás, o melhor método para recuperar os drogados era a experiência com o Espírito Santo. Inclusive ele cita um padre jesuíta, enfim, uma série de pessoas. Até que alguns jovens se reúnem na faculdade de Duquesne para estudar, né? É uma espécie de seminário, mas bem um seminário mesmo no sentido mais acadêmico mesmo, no sentido de cursilho, e parte do referencial da Cruz e o Punhal. E aí, lá no ano de 1967, eles se reúnem, né, na Pensilvânia, inclusive a Faculdade do Espírito Santo, o nome da faculdade, na Pensilvânia, e eles têm uma primeira experiência com o Espírito Santo do modo como nós conhecemos hoje. Porque é interessante destacar isso, senão a galera fala, o Espírito Santo estava aprisionado até 1967. E isso não pode ser dito de forma alguma, né? Senão é uma grande heresia. E eu não quero levar esse título, e nenhum carismático que se diz católico também tem que prezar por esse título. Mas então essa nova compreensão da manifestação do Espírito Santo se dá lá nos Estados Unidos, e a partir de então ele é, vamos dizer assim, exportado para o mundo católico, chega aqui no Brasil com força, né, com o padre Eduardo Dangert e o padre Haroldo. Grande padre Padre Haroldo, alegria. 97 anos, né? 97. Vai estar amanhã na Diocese de Santo Amaro. Amanhã que é dia? 30 de janeiro. Porque o povo, de repente, né? Vai que você vai escutando depois. Verdade. Estamos dia 29 de fevereiro, que é ano bissexto, 2016. Muito importante salientar. Exato. E aí a renovação ela vai ganhar força porque ela vem bem nesse cenário pós-Vaticano II. É importante falar isso aí, onde nós temos uma abertura maior dentro da igreja para o leigo, né? Então eu gosto sempre de citar isso, que o que era um retiro, o que era uma experiência de oração dentro do catolicismo até o momento ali do Concílio Vaticano II. Você tinha os padres pregando os retiros, né? Então, por exemplo, o movimento do Cursilho, dos jesuítas, que era o grande movimento que
poderia promover retiro para os leigos. Você tinha os padres que tocavam retiros, 3 dias. Então tudo girava ali em torno do clero. Pós-Vaticano II, você tem essa abertura maior para os leigos. O documento Lumen Gentium que chama a atenção, a santidade é para os leigos. Então quem é casado, solteiro, enfim, a vocação de santidade é para todos. E essa ideia de igreja como povo de Deus e não só o clero. Então o povo de Deus é a igreja, faz a igreja. Então o leigo tem o dever de participar, sim, né? E então você tem esse grande salto. Então, que surge como um dos movimentos, acho que também é interessante a gente destacar isso, que possibilita esse protagonismo dos leigos, né? Dos fiéis que não são clérigos. Por que eu digo um dos movimentos? Porque há outros, né? Há o Opus Dei, Focolares, né? A própria Comunhão e Libertação, a própria a Teologia da Libertação, no período em que ela foi bem atuante na igreja e aceita pelos bispos de modo geral, esses movimentos no Brasil vieram com força. Vieram com força. É bom salientar isso também, né? E fomentaram essa liderança laica, vamos dizer assim, né? Laica no sentido mesmo religioso de leigos engajados, e não é algo só exclusivo da renovação, né? Embora a renovação, no Brasil pelo menos, ela assume uma característica muito marcante de igreja. Pelo menos aqui, Sudeste, Centro-Oeste, até no Sul, ela é bem forte, né? No Nordeste e Norte, a gente já tem umas outras influências pastorais. Mas aqui Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a renovação carismática ela é meio que característica predominante do apostolado leigo, né? Acho que algo que é importante falar para quem vai estar escutando depois essa diferença, o que é comunidade, o que é movimento, então explicar o que é pastoral, então a renovação é um movimento. Então, alguém na mesa fique à vontade para falar dessas características. Vamos no seminarista, né? O que é uma comunidade, o que é pastoral. O movimento é aquilo que a igreja observa, né, através dos bispos, né, como um acontecimento, né, na igreja e através dos bispos, né, é observado, né, e conforme passa-se um tempo, né, a igreja orienta, né, de certa forma para acolher esse movimento, né. O próprio Papa João Paulo II ele diz, né, essa corrente de graça, né, dentro da igreja, né. Então o movimento seria mais nesse sentido, né? Um movimento eclesial. Uma característica nova, assim, né? Uma atividade. Como é que é? Não, vai embora. É que o povo aqui. Eu ia passar a palavra pro Emerson. Tem os bastidores. Não, tem vai lá. Tem a caneta mágica do Railson, que direciona a palavra, e eu acho que eu cortei uma coisa. Não, vai embora. A gente pega no caminho. Enquanto o William traz o café pra nós aqui. E que café, mano. Que café. Da hora, hein? Parabéns. Muito bom. É um movimento de café. de café é boa. E, não, é interessante falar também de comunidade, que elas nascem a partir da renovação. Né? Os movimentos nascem a partir da renovação. Se a gente for parar para pensar, a Opus Dei não é um acontecimento de séculos. Né? Ela vem nascer com São José Maria Escrivá, século XX. 1928. 2 de outubro de 1928. E ela vem crescendo de forma grandiosa, até porque por adeptos da renovação carismática. Se você for parar para pensar. Conheço 2 padres da prelazia da Opus Dei que são carismáticos, apesar que a Opus Dei, né, chega até a ser um pouco conservadora. Historicamente a Opus Dei ela surge um pouquinho antes, né? E a renovação... É porque assim, também, né? Teologicamente eles pertencem a uma mesma corrente, né? Sim. Assim, né? Mais conservadores. A renovação carismática, mesmo essa abertura do Espírito Santo, que essa forma de entender o age pastoral, eles... tem um gato. Gente, tem uma criança, um gato, sei lá, alguma coisa. Se aparecer alguma notícia pra você amanhã, saiba que Se acontecer um não é barulho aqui. perto de você. Mas não é aqui, não somos nós que estamos aqui. Não é os animais, não é os animaizinhos de 2 em 2. Não perca esse raciocínio, não perca esse raciocínio. Não, porque assim, por mais que a renovação, ela, por alguns, pelos mais conservadores, possa ser considerado como uma
corrente mais liberal, ela não é. Não é. No progressista nesse sentido, não é. Não é porque ela incentiva de forma massiva o estudo sobre a igreja, se a gente for parar pra pensar. Ela é fiel àqueles valores mais tradicionais da igreja católica que outros movimentos questionam ou relativizam, né? Mas aí é interessante a gente destacar a ação do movimento enquanto característica de espiritualidade, enquanto característica mesmo mais pessoal, vamos dizer assim, e o movimento e a pastoral como um serviço oficial da igreja. Então a catequese, ela é o serviço oficial da igreja. A pastoral familiar, o serviço oficial da igreja. O batismo Oficial da igreja. Então é um serviço de pastoreio, de cuidado com as ovelhas. O movimento, vamos dizer assim, é o extra, de uma forma geral, né? É o que nutre a espiritualidade para além do serviço pastoral. Fora que o movimento, ele tá ligado às outras pastorais, né? Porque membros de pastorais são ligados ao movimento. São ligados ao né? movimento. Por exemplo, eu posso ser de uma pastoral X e pertencer ao movimento Y. Exato. Isso indifere. E eu não ia dar as ideias não, mas eu vou dar as ideias. Como assim? A renovação carismática, ela não nasce católica. Esse é muito engraçado e as pessoas não prestam atenção nisso. Ou prestam. Ela é batizada católica. Se a gente for parar para pensar, o João Paulo II, na década de 90, ele batiza a renovação carismática. Ele diz, não, é um movimento que nós temos que olhar, sim, com bons olhos, e por que não utilizá-la? Ela é um grande serviço para a igreja, ela não nasce católica. Mas esse poder da igreja de pegar coisas boas e olhar com bons olhos e ser pastor também. Surge mesmo como é bem ecumênico, né? Porque ele é meio protestante, vamos considerar assim, como dos irmãos separados. Basta ver aí a influência via músicas, né? Grande parte das nossas músicas dentro do movimento da renovação carismática, nas suas origens, são protestantes, de origem evangélica. É até irônico esse debate hoje, né? Com as músicas evangélicas. Se eu não me engano, eu navegarei também, né? Eu navegarei, uma série de músicas. Glória, 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 aleluia. Tanto que o primeiro nome é de... Se as águas do mar da vida. Vai voltar o outro. O outro podcast. Mas o primeiro nome que a igreja dá é de Renovação Espiritual Católica. Há um documento em Medellín que trata sobre isso. Medellín, conferência. Medellín. Hermanos. Mas há uma primeira reunião do CELAM tratando sobre as influências dessa renovação espiritual na América Latina. Aí, posteriormente, há depois uma nomenclatura, né? E aí ela é batizada, né? Batizada. É como ela... Não que ela fosse um movimento ateu não, pagão, não fosse um movimento à parte, mas... Era um movimento que estava crescendo muito forte dentro da Igreja Católica e é um movimento necessário, se a gente for parar para pensar. Eu acho que por conta da origem... Principalmente na questão da santidade, que você até falou agora há pouco, que a renovação carismática ela prega muito forte isso, a questão da santidade. Pro leigo, e nem tanto pro clero. Já na década fim da década de 80, 90, esse documento lá de Medellín, mais ou menos dessa época, ele já fala isso como fruto. O amor ao Papa, então essa questão da unidade, o resgate do amor aos sacramentos, da vida sacramental, e aos dogmas, a devoção mariana e também essa busca de uma vida mais radical mesmo. Né? E olha só que interessante, porque esses pontos o Opus Dei destaca também. O amor ao Papa, a santidade, os sacramentos. E é uma prelazia e um movimento. Engraçado, né? Porque a gente pode pensar, grosso modo, de longe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas na sua essência tem. Agora, o que eu queria chamar a atenção é que, assim, na década de 70, quando o movimento vai ganhando força no Brasil e no mundo, mas sobretudo aqui no Brasil, ele sofre uma resistência também pela sua origem, vem de igrejas da Reforma, e... tem esse conflito, que está no mesmo período. Começam a surgir as igrejas pentecostais e mais tarde as neopentecostais. Então, qual que era a grande crítica que os membros da renovação enfrentavam dentro do catolicismo romano? O que vocês estão fazendo é igual à igreja pentecostal do Davi Miranda, é igual à igreja universal. Então, isso causando divisão dentro da igreja, um racha dentro da igreja, sem dúvida. E logo depois do Vaticano II, né, cara? Um divisor de águas, assim. Não que a igreja começou no Vaticano II, mas foi um divisor de águas. Foi um divisor, sem dúvida. Mas sabe que até hoje, eu tenho uma amiga que foi numa missa,
Missa nova? Tipo, missa nova. Eu sei que que eu fico mais... Só um adendo que eu fico mais indignado é a missa de sempre. Sabe? Não, a missa de sempre. Mas a missa de atual também não é a missa de sempre. Seminarista, o que você tem a dizer sobre missa nova e missa de sempre? Missa nova e missa de sempre. Bom, primeiro que missa é uma só. É! A igreja, né? Existe esse movimento. Agora, se o padre entra de coelho, é diferente. E se entra com Vamos com a palavra seminarista. Se der mais, seria flexível. Não, existe um movimento assim, dentro da igreja, a gente percebe, né? Os bispos também estão bem atentos a isso, tenta voltar, trazendo algumas coisas, eu sei que o termo parece meio estranho, antigas, né? Mas que, de certa forma, também algumas foram esquecidas e têm a sua importância também hoje, né? Agora, tem um certo perigo aí, né? De alguns, por exemplo, que tratam, desvalorizam a missa nova, né? E tratam como se a missa de sempre, né, a missa no rito tridentino fosse sempre a mais correta, né, a mais certa, né, que a missa nova... eles excomungam a missa nova, né? Exatamente. Eu acho que fere até com o princípio básico da missa, que é a atualização do mistério da paixão de Cristo. Muito forte, o rito. A igreja atualizou. Mas como eu estava falando lá, Voltando, a minha amiga foi participar dessa missa, dita a missa de libertação, e aí o padre conduziu lá as orações, e aconteceu a oração em línguas, e disse que o pessoal começou a repousar no meio. E a primeira coisa que ela relacionou mesmo foi com a igreja evangélica. Ela falou, esse lugar tá parecendo um culto protestante. Mas assim, foi bem, ela foi bem taxativa, né? Então... Bom, você imagina que ela fez essa relação agora, depois de não sei quantos anos de renovação aqui no Brasil, depois de décadas. O que vem é 50 anos. Só que acho que é 50 anos total, né? Total. É mundial, né? Aí você percebe, puxa, ela fez tudo bem e tal, mas ela ainda se escandaliza. Imagina isso lá atrás, cara. Tipo, vamos tentar imaginar que o pessoal já se escandalizou ou já sentiu a diferença da missa, que deixa de ser em latim para ser no vernáculo, em português. O padre deixa de rezar de costas para rezar diferente. A igreja, tipo, daqui a pouco entra um pedreiro quebrando tudo porque tem o altar tem que ser diferente. Já existe esse primeiro choque. Aí do nada me aparece um cara com um violão. E o cara com o violão me canta Eu Sou Profeta. Não, aí você tá falando do meu cliente. Entende? Aí, além de cantar Eu Sou Profeta, põe um churicândara. Aí o bicho pega, né? O Sheila Maria. É um ele começa é um choque de a fazer realidade. orações que não são em Nada, português. E muito menos em latim. E muito menos língua dos anjos. Baleia canta. Canta. Siri canta lá na praia. Lava sunga, lava Chupa saia. bala house. Chinela Raider. Chinela Raider é nova. Chinela Raider. Ela Raider dos irmãos do Shalom. Com os braços erguidos. Então você imagina que acho que esse choque seria absolutamente normal, né? Mas assim, né? Oração em línguas, o que é isso aí, cara? Porque é uma das características fundamentais dentro do movimento da renovação carismática. E nos primórdios foram assim, né? E eu acho que é o que mais escandaliza. Muito. Realmente é um grande ponto de discussão. Né? Ah, e você vai em muitas coisas. Tem gente que vai na Bíblia, tem gente que não vai na Bíblia, tem gente que fala que são alocuções, tem gente que fala que não é. Que existe, coisa, que não existe. Isso. Que é forçado. Que é uma a nova é tipo, que são... Nossa, gente, alguma... O pessoal fala que é tipo, não, isso aí é problema psicológico. Você que fez o parapsicologia, que o Padre Quevedo tem. Não, nem falar que não existe. Que lá tem um ponto lá que fala só da renovação e macetam a renovação. Eita, pra começar, eles não acreditam em ação do demônio na Terra. Então já viu. Então vamos ao próximo ponto. Não existe. Não existe. Não existe. Mas enfim, a bibliografia deles lá, quando eles falam da renovação, é muito antiga, lá década de 80, 90. Então, é o que o Henrique estava falando.
nesse período, né? Se você pegar, como que você pode julgar e também vamos pensar algo que está assim, começando? E a renovação já caminhou muito. E também vamos pensar o seguinte, tá num patamar bem... a gente tem que fazer uma outra análise. Os primeiros, os pioneiros da renovação, vamos pegar a nível de Brasil. Os caras não eram nem letrados, não tinham nem... Era um povo simples, não tinha nem formado assim, no ensino médio. Então eles não tinham... Era um povo simples para um povo simples. Para um povo simples. Então não tinham capacidade de fazer uma reflexão teológica. Hoje você tem padres, hoje você tem teólogos, hoje você tem uma capacidade de dialogar com o Padre Quevedo da vida e com outros teólogos. Então, fora que esses pioneiros, hoje eles conseguem dialogar com você e falar, não, a gente estava errado naquela época, hoje a gente é bem mais. Então, eles tinham a espiritualidade, tinham a profecia, né, no sentido, tinham carisma, mas não tinha intelectualidade e de uma certa forma, transcendendo a história, assim, era o que o Espírito precisava na época, sabe? Esse povo simples que se entregava, porque não é bem isso. Simples falando para simples, né? Bem na época de Jesus, pescadores falando para povo simples, né? A fraqueza falando contra os sábios. Mas como falar para um povo simples falando xiricanta? Essa que é a pergunta, né? Lenha da fogueira. Não, mas essa é a pergunta por quê? Porque era o que o povo pensava. E é o que a menina pensou. A amiga do Henrique, pô. Mas também tem aquela... esse povo simples... É um povo que experimentava, né? Sobretudo, quem é Deus? A gente dispensa os conceitos mais racionais e parte para a experiência. E quando a renovação chega, para esse povo simples, o que eles queriam? A experiência. Aí vai bem de acordo com o que o Blank escreve, né? Naquele livro, Quem Afinal é Deus? Quem Afinal é Deus. A catequese tradicional trabalha com conceitos. Deus é o Deus absoluto, criador do céu e da terra. Senhor, é o pastor. Isso aí formou a galera intelectualmente. Mas aí, quem é Deus? Não Qual a experiência, né? É bem dizer que vocês falavam, né? Que a fé nasce do encontro. Isso. Existia um encontro. Exatamente. Às vezes era só um intelecto. Era uma espécie de Tinder, né? Então. Nossa, pior analogia do mundo. Nossa, edita isso aí, cara. por favor. Mas, puxa, A gente tá falando Vamos lá, das então, três mas línguas, vamos né? pra oração em línguas, vai. Interessante aí Por porque... essa língua, você tem que... assim, né? Eu vejo que alguns coordenadores da Universidade da Nação, eles comentam assim que às vezes o pessoal querer tomar o lugar do grupo na missa, né? Que hoje acho que isso para muitos carismáticos é bem claro. A missa é uma coisa, o grupo de oração é outra. Mas então, para outros não. Então, né? Mas conforme a maturidade eclesial vai crescendo, a gente vai tomando ciência disso, né? Porque quando, digamos que a missa vai tomando lugar do grupo, o que fica vazio é o grupo de oração, né? Isso é a causa porque tantos grupos de oração hoje estão vazios, por causa que você vai transferindo uma coisa que não é para sabe o que outra. eu percebo, assim? Eu já comentei isso com o William, não sei se comentei isso com o Railson uma vez. A missa, vamos pegar lá a missa na era apostólica. Ela sempre foi o encontro dos cristãos maduros. Então, quem não era maduro, quem não era batizado, ficava na celebração da palavra, na hora da missa, da ceia eucarística, e tchau, vai embora, vocês não podem participar. Né? Era o esotérico no sentido de ser fechado, né? Beleza, então era o encontro dos maduros. E sempre permaneceu, até o fato dela ser latim, exigia da galera um preparo mais espiritual, uma contemplação, um encontro com a língua. Isso exigia uma profundidade de fé. Quando você tem essa renovação, uma renovação espiritual, você quer transformar a missa como ponto de evangelização e não como culto a Deus. Então, você dá à missa o valor que ela não deve ser. Ela é, de acordo com pegando aqui o Concílio Vaticano II, né, a Sacrosanto Concílio, fonte e ápice da fé. Quer dizer, ela gera a fé e ela, ao mesmo tempo, é o ápice da fé. De uma certa forma, ela ainda é missa para aqueles que já são iniciados na fé cristã. Então, eu lembro que uma vez o padre, numa das aulas, ele comentava isso, que durante as sessões do Concílio Vaticano II, se questionava muito sobre isso, se deveriam ser transmitidas missas, por exemplo. Porque era expor a intimidade da comunidade para todos que não estavam preparados para ela. Então, acho que é bem isso que você falou mesmo. Você transforma a missa num grupo de oração, transforma a missa num produto, é válido pensando no ponto de vista do fenômeno religioso, porque aí você chama a atenção, as pessoas são despertadas na fé, só que de uma certa forma você
compromete o ritual, vamos dizer assim, a riqueza litúrgica em si, né? Puxa. A guarda da fé até, né? E aí o que acontece? As pessoas acabam... Aí o que acaba acontecendo é isso. A missa do padre tal. Então deixa de ser a missa de todos os tempos, ou a missa de ser missa. Para ser a missa do padre. Aí acabou. E quando não é a missa do padre, né? Acabou. E aí vai fazendo aquela ligação. Em publicidade a gente aprende, né? Faz a ligação, né? Eu liguei a marca, né? Por exemplo, você olha um M grande, você sempre vai ver um M grande amarelo e vermelho, é o McDonald's. Você ligou a marca. E aí você vai virar no Facebook, ou lá em qualquer outro lugar, missa com tal, você vai ver aquele padre, já sabe que vai ter... Vai ter poder. Poder. Fogo. E aí vem a missa do fogo, né? E aí o grupo de oração, ele deixa de ser grupo de oração. Aí isso que realmente acontece, porque aí qual que é o espaço do grupo de oração? Porque o espaço do grupo de oração, de acordo com a própria compreensão interna da renovação carismática, deve ser o momento do anúncio de Jesus Cristo por meio da ação do Espírito Santo, que promova o encontro, que na expressão, né, que é polêmica até, que promova o encontro no batismo no Espírito Santo, né, a efusão do Espírito Santo. Se o cara quer transferir isso para a missa, acabou o grupo de oração. Aí, para que grupo de oração? Para que grupo de oração? Então, tem dois momentos aqui. Que realmente, onde acontece, por exemplo, usamos termos essa metanoia, né, a mudança de mentalidade, é tudo no grupo de oração, não é na missa. A missa também auxilia também a transmissão do evangelho, né? Mas é no grupo de oração que acontece essa transformação do homem novo, né? No caso assim, pro carismático, né? E se percebe assim, pegando o Padre Pio, né? A missa dele durava 3, 4, 5 horas. Exatamente. Mas era extremamente contemplativa, né? Se você pega os vídeos que estão disponíveis na internet, não era uma missa grupo de oração. Era uma missa. O que ele fazia? Cada rito mais contemplativo, né? Uma oração eucarística mais pronunciada, mais demorada nesse sentido. Então, de alguma forma, exigia de quem participava uma maior espiritualidade. Exatamente. Mas ele também fundou o grupo de oração, que enchia. Isso. Né? Sim, enchia. Nas casas, né? Então, eu acredito que a galera que lidera, né? E a gente que se identifica com a espiritualidade do movimento, a gente precisa ter muito claro isso. Até porque para a gente também não prejudicar a comunhão dentro da paróquia. Né? A gente acaba dividindo, na verdade, né? A missa carismática, a missa de libertação, a missa tradicional. A gente acaba dando nomes que depois isso acaba se virando tiro no próprio pé. Exatamente. E aí, por exemplo, aí a oração em línguas, ela também acaba deixando de ser uma característica do movimento, uma expressão do Espírito Santo que deveria gerar unidade, para ser um elemento divisor. Então, os que oram em línguas, os que não oram. Né? Então, a missa dos que oram em línguas, as são avivados e são avivados, fervorosos e não são. Né? Porque de acordo, né, com essa interpretação da renovação carismática que a gente tem, o que é a oração em línguas? A oração em línguas é essa expressão do Espírito Santo, né? O Raio está falando aqui que a gente tem um tempo, né? Que mostra as plaquinhas lá nos programas lá? Eu não sei. Não é a Juju? É a Juju. Continue. Não, esse programa... Mas o que é a oração, né? A oração em línguas. Aí pegando o documento 53 da da CNBB. Renovação Carismática. Mas da CNBB. Da CNBB, isso. Que define a oração em línguas como uma expressão, né, do coração que vai ao coração de Deus. Mas antes de entrar no documento, seria interessante tratar das passagens bíblicas que muitas vezes se usam para explicar o carisma. Então nós temos Atos 2, a experiência de Pentecostes, se bem que há um discurso teológico sobre. Alguns vão defender que foi uma oração em línguas, outros não, que entenderam na sua língua. E aí os nomes, né? Xenoglacia, glossolário, enfim. Né? E nós temos Paulo falando dos carismas na carta aos Coríntios. E há uma outra passagem que eu particularmente gosto mais dela, que é de Romanos 8, 26. Dos gemidos inefáveis. Essa também é utilizada bastante. Eu prefiro essa.
mais do que a dos Atos e mais do que a de Coríntios. A Acho que do se expressa Atos, mais, né? a do Atos dos Apóstolos, alguns teólogos explicam que falavam de diversas línguas e entendiam na mesma, representando que o Espírito Santo traz unidade para a igreja. E eu em acho contraposição a Babel. isso. A Foi Babel a que é a confusão das confusão, a línguas, confusão e das ali a- línguas. E ali é a união. Então, o E ali a Espírito Santo diversidade de une. línguas provocou unidade. Em Babel, a diversidade de línguas que dividiu. Isso. Bom, fato é que o carisma está presente, sobretudo nos escritos paulinos, então em Romanos e na carta aos Coríntios. Então dá a entender que há um fenômeno. Então, mas quando a gente estuda, por exemplo... Mas quando a gente... Então, quando se estuda a Bíblia lá, por exemplo, até o movimento profético, você tem... Isso já no judaísmo, né? O êxtase do profeta, ele era assimilado com o estar bêbado, que você falava coisas realmente mesmo que não se entendia. Então, esse balbuciar palavras que ninguém entendia é um fenômeno presente nas religiões semíticas, nas religiões daquela época, e que de alguma forma a gente herda isso, vamos colocar aqui como fenômeno. Até na mística, né? Como fenômeno místico. Então, era um símbolo do êxtase. Sim. Tanto que Ana, a mãe do Samuel, né? A mulher que era estéril e vai pedir lá e tal. Oi? É isso, né? Que ela vai orar porque ela não tem possibilidade de gravidez. Samuel ou Bíblia? Isso, Bíblia. Pra deixar claro, né? Óbvio. Pra deixar claro. A mãe de Samuel. Samuel é uma de casa. Ali o brother, ali o Samuca. No ministério lá. No ministério. Salve, Samuca. Decisão. Não. A mãe dele, ela vai rezar e ela começa a falar alto e tal. E o sacerdote lá começa a falar, poxa, essa mãe tá embriagada. Não era só porque ela estava falando alto. Uma das interpretações que se faz é que provavelmente ela estava em êxtase de alguma forma. Até o próprio Atos, né? Parece que eles estão bêbados. Né? Mas nem É. é hora ainda, então bêbados. Estão balbuciando alguma coisa. Sim, Não sim. tem um fenômeno assim na patrística que eles chamam jubilácio, quando os santos padres falavam? Tem, olha, pode crer, nem lembrava disso. O jubilácio, né? Acho que é jubilácio, Eles falavam e chegava uma hora que era um êxtase também e... Sim, balbuciava algumas coisas e ninguém entendia. Tem um padre da igreja, que eu não sei se é São Gregório de Nazianzo. Ele acontece isso com ele. E diz no livro e tal, que ele ia uma pegada assim tão forte que ele Enrolava a língua e ia embora. Então, existe isso, né? Essa espécie de transe, embora seja complicado usar essa palavra, né? Mas uma espécie de transe onde a pessoa no êxtase... psicólogos é uma espécie de transe. Eu tô lembrando que eles marretaram. Isso existe, explicam. Mas então, existe enquanto fenômeno. Porque assim, tô fazendo uma análise enquanto fenômeno. O fenômeno externo, né? Olhado externamente, isso existe, de alguma forma. E Atos dos Apóstolos, e aí vamos lá, a renovação carismática manifesta isso também. Agora, a compreensão de dentro, a reflexão teológica a partir disso é que esta é uma manifestação do Espírito Santo, né? Onde o indivíduo não é possuído no sentido de transe. O indivíduo ele é consciente, ele permanece Existe uma consciente. ação humana, né? Existe um controle humano daquilo, sim. né? Você começa quando quer. Até porque quando existe uma ministração, a gente pode, né? Vai diminuindo o volume da sua voz, vai diminuindo a oração. E o pessoal... Nesse caso, quando há uma administração, quando a pessoa começa, você não sabe orar em línguas? Então vai repetindo comigo. Aleluia, 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 aleluia. Aí são orientações pastorais. Que aí a gente tem... Mas antes de chegar nessa polêmica... Senão Antes de chegar nessa polêmica, é interessante só definir o que é oração em línguas, né? É por isso que eu gosto da definição, lá em Romanos 8, 26, que oração em língua, a expressão de Paulo, gemidos inefáveis, né? São sons que não possuem significados lógicos, né? Formais. Não é o idioma. Então, por isso que não se ensina. Vou sentar aqui e xalala. E dom de línguas, por exemplo, é o que tinha São Francisco Xavier. São Francisco Xavier vai para a Índia em missão, né? E aí ele
nunca falou aquele idioma e ele consegue pregar e as pessoas entenderam no seu idioma. Então, esse é o dom de línguas. Agora, o carisma de orar em línguas é esse que nós estamos falando, que é o fenômeno da renovação. Fenômeno não deveria usar esse termo. Que eu fiquei com o Padre Quevedo na cabeça. Ele é lá o livro dele, Ciência, como é que é? Ciência e Milagres, que arrebenta tudo, quebra tudo. Mas então, acho que é uma reflexão, uma crítica que também faz a gente Vale a pensar, pena né? pra perceber. E aí? Tem aquele livro do Cardeal Soanes também que... Nossa, esse é muito bom. Sim, né? esse é muito bom. Que também ele fala sobre repouso no espírito, ele fala os prós e os contras. Sim. Fica aí a recomendação. Fica aí. Anote aí essa Cardeal, bibliografia. Anote aí. Que não está vivo, tá? Porque né, tem gente que acha que ele está vivo. Deixar claro, tá? Acompanhando o começo. Ele não está ensinando ninguém por aí a rezar língua. Deixar claro. Pois é. E aí, Railson? Railson que é o apresentador. E o repouso? E o repouso? Eita glória! E o repouso? Pá! Explicação do livro do Cardeal. Repouso do Ninguém queria entrar. E o repouso? Café tá bom, né, rapaz? Você gosta de uma polêmica, hein, cara? Não, isso é importante Vocês são falar. bem na fogueira. Tem um que é mais polêmico ainda. Não, Que A gente chega lá, calma, a gente chega lá. Mas o repouso, o que é o repouso do espírito? Repouso no espírito. O repouso é porque é difícil, cara, você pegar, né? E definir Mas olha, de forma clara que a pessoa possa entender. Dormir? É tipo, agora, você dorme, você sente, você não sente. você é uma tem cura, não é uma experiência cura? do êxtase. Sim. Mais uma vez, do êxtase. Por exemplo, Francisco de Assis. Santa Teresa, trazendo Teresa oração. d'Ávila. O Padre Pio, na própria bilocação. Tomás de Aquino, Você pra tem quem não alguém sabe, Tomás de Aquino. que cai, você tá lá, contam os freiras que acompanhavam com isso, quando você vê os escritos, e ele falava que eles caíam ali, e tocavam, está aqui, não tá, e ele voltava, e pronto, depois de um tempo voltava. Se a gente for trazer essa analogia para hoje, o repouso seria essa espécie de êxtase. Agora, o que as pessoas experimentam nesse repouso? Muitas sim experimentam cura. Muitas sim experimentam algo que de fato é místico. Agora, não são todas. Sim. É importante. Railson deixou. Não, mas é importante salientar isso porque o repouso é uma forma de oração, vamos por aqui, né? A grosso modo. Mas você nunca ter repousado não significa que você não é de Deus, Que você está possesso. Você é carismático, né? Pelo amor de Deus, Nada a cara. ver. Como já. Até se você é carismático, mas você não ora em língua, você é tão carismático quanto nem conseguir não ora em língua. Uma vez eu fui pregar num grupo e fizeram uma. Só que me fizeram essa pergunta outra vez, né? É, Você já repousou? Você já orou? Não, você foi batizado? Foi. Mas olha aí, Não, é Mas até uma então não serviu. Uma citação que eu não sei. Não sei se eu cito a referência, mas. A história. Alabama, diocese de Alabama? Não é diocese de Alabama. Não é católico, mas ele diz uma coisa muito engraçada. Alabama não é anglicana, a gente falou que não ia citar mais eles. Então. Alasca. Tá, pode ser. Não, aí ele é um pastor protestante, ele diz uma coisa, ele conta uma história muito engraçada. Pastor protestante é bom. Não, mas pode ser um bispo, pastor. E aí ele conta uma história muito engraçada. Ele falou que foi pregar numa Assembleia de Deus, né? Aí o cara que foi buscar ele no aeroporto, conversando com ele, virou pra ele e falou bem assim, o irmão é pentecostal? Aí ele falou assim, a resposta dele foi, não no sentido que você tá pensando. Mas o irmão é batizado no Espírito Santo? Também não no sentido que você está pensando. E isso é uma pergunta que também já me fizeram. Num grupo de oração que eu fui lá na Diocese de Montreal, no Canadá. Os caras Já sei de onde que vem aquelas fotos do seu filho. Lembrando que essas dioceses são fictícias. E aí fizeram uma série de perguntas. O irmão reza em línguas? O irmão ora em línguas? O irmão interpreta em línguas? O irmão tem o dom da profecia? O irmão... eu sou católico. Eu respondi desse jeito, eu sou católico. Serve? Tipo, eu sou católico. E aí as pessoas... Existe a segregação também. Até dentro do coisa, mas né? sabe Tipo, que, ó, você já repousou no espírito? E é uma analogia que a gente tem que pensar, né? Tipo, você repousou, você não repousou? Então você, irmão, você não experimentou ainda o fruto. Aí tem aquela...
Você só é batizado no Espírito Santo se você repousou no Espírito. Não, então, meu Deus do céu. E chega a ser infantil, né, cara? Ajuda nas formações e tal. E aí, Henrique de Castro. a galera começou a me taxar como frio. Né? A galera começou a me taxar como frio. Eu era frio. E, meu, tava taxado, porque o Espírito Santo não tava agindo mais em mim, não, tinha fugido. Meu. Aí, beleza. Aí eu fui no encontro com a galera e o tema era Espírito Santo. Preguei do jeito que tinha que pregar e tal. O Railson estava junto naquele dia. Aí o pessoal falou assim, agora sim, o Henrique está conduzido pelo Espírito Santo. Quer dizer, a hora que eu faço uma pregação mais reflexiva, mais intimista, não é o Espírito Santo. Não tá mais, né? Agora quando... Outra vez eu falei pra você, acho que foi com você que comentei, que o Espírito Santo ele tá virando um produto, cara. Tá virando um produto. E é justamente isso. Se você faz uma pregação, se você toca uma música mais, sabe, e que fale de Espírito Santo, mas não. A música não deu pra levantar os braços, pra clamar, Não, pra a música você tem que sair no helicóptero, né? É o som do peão da felicidade. Rodando. Não, é sério, sabe por quê? Porque assim, se você canta... Eu sou músico. Eu fui num retiro uma vez, a menina chegou e falou assim, não, você canta a música do Espírito Santo, uma música mais pra cima. Eu falei, não, tudo bem. Cuidado com quem você vai ser, tá? Não, e aí eu... Não, aí eu cantei uma música longa, uma letra longa. Faroeste Caboclo. Cantei Faroeste Caboclo. Não, uma música que tem uma letra até longa. Santo Cristo, né, meu? E aí a menina falou bem assim, nossa, mas cadê o momento que a gente... Né? Eu falei, não entendi. A música deixou de ser do Espírito Santo. Tipo... Ó, eu vou citar, foi uma indicação do Railson, com suas salva exceções, mas tem um canal no YouTube que é Dois Dedos de Teologia, né? E tem um vídeo deles que fala disso. Os caras lá estão debatendo, eles falam bem isso, que hoje virou meio um bagulho bem sensacionalista mesmo, sabe? Você tem que apagar a luz, acender a luz, o string no teclado e tal. E tipo assim, tudo muito Você tem que fazer uma ambientação pra fazer o momento do Senão o Espírito Espírito Santo né? não desce. Eita. Materializar o Espírito Santo dentro de Aí um pomba. realmente não deve. Não, isso foi pesado. Mas sabe que teve uma outra diocese aí, não pode citar mais essa. Não citou Alabama, não? Não. Arquidiocese de Patagônia. No retiro, eu acho que o Henrique tava nesse retiro. Não, tava não, cara. Você é louco, não ouve não. Quem tava era o Hit de Castro. O Hit de Castro. E aí foi engraçado, porque fui fazer um momento. Então, pode já falar um momento, aquele momento sagrado? Do baile? Ô, louco, pode já? Pode. Mas já falou? Não já falou. baile. Peraí, momento não do é o baile? baile de favela, é o baile do espírito. É bom deixar claro. Tem que. Mano, eu tava aguardando essa aqui. Tava aguardando, né? O baile de favela. A gente foi pedindo uma É que é a música. vibe do momento. Uma música calma, né? Pra iniciar o momento, pra explicar o momento. E eu acho que não entenderam, ou entenderam da forma assim, não, música calma. O Henrique tava lá pelas risadas. Momento assim, Estava. música calma, que isso? Sabe por que Daqui a eu pouco sei? começou. Porque eu estava lá no festival. Daqui a pouco começou o tamborzão. Show! Quero! E a música calma? Essa é a calma. Agitada no pilote, tá ligado? Imagina Mas aí o que eu quero falar é que as pessoas realmente entendem errado. Quer dizer, justamente se você tocar uma música calma, o Espírito Santo não tá ali, o Espírito Santo não vai agir, E, cara, vou te falar, tantos retiros que a gente participa, grupo de oração, tem gente, cara, que chega conduzindo com uma música calma e a graça acontece. Vocês veem ali o Nesse Espírito sentido eu Santo gosto muito agindo. daquela passagem de Elias, né? Que Elias vai pra montanha Da mão. e aí vem fogo, vem vento, vem isso, e ele achava que era Deus, e veio a brisa e Deus falou, agora é assim, agora é uma brisa. Exato. É bonito demais, né, meu? O silêncio de Deus, né? E aí a gente traz pros dias de hoje, né? E a gente traz pro dia de hoje. A necessidade tá se refugiando. Tá no tambor, tá no... Né? Chuva.
A paróquia que eu cresci, ela tinha uma missa todos os dias às 7 horas da manhã. Cara, era fantástico. Não tinha música, não tinha nada. A missa começava às 7 horas, terminava às 7h25, 7h30. Era chamada missa seca, né, nesse sentido. Meu, era um silêncio, mas assim, era gostosa, sabe? Meditado, o padre pregava. Era uma homilia de 2 minutinhos, 3 minutinhos. Mini sermão. Era um mini sermão. Não era... que nem no seminário, assim, também. No seminário. Todo dia missa. Então, assim, o negócio flui, meu. Claro que, tipo, puxa, eu gosto, meu, de grupo de oração, gosto de som, gosto de barulho, gosto. Não vou falar que não gosto. Não gosto de dançar. Isso é fato. Sou muito ruim dançando. Mas, assim, gosto de som, gosto, cara. Essa cultura pop, vamos chamar assim, né? De luz e tal. Puxa, gosto, acho que a gente tem que usar isso. Mas a gente não pode... Achar que isso é o essencial. É o essencial e condicionar a ação do Espírito Santo a isso. Ele só age se for nessas condições. E aí entra o baile no Espírito, né? Baile no Espírito Santo. Cara, você faz toda uma ambientação de novo para que... Eu sinceramente, assim, a gente estava até comentando aqui antes do podcast. Eu tenho restrições, assim, a baile no Espírito. Eu aceito tudo aí, de expressão da renovação. Agora, baile no Espírito, cara... Eu tenho muitas restrições, cara. Então, Henrique, se te chamar, cara, eu vou pregar sobre o Espírito Santo e a gente vai fazer uma oração com o Espírito Santo. Porque eu tive um trauma, na verdade, porque realmente, quando eu participei de conduziram um baile, meu, um pancadão do Espírito Santo, cara. E o Henrique olha esse Não, é sério, eu me senti um bobão, cara. Não, foi muito estranho. Foi ridículo, cara. foi... não sei que adjetivo usar, mas, meu, foi ridículo. Minha esposa A experiência foi tocando, sabe? Foi engraçado, que eu não sabia. E aí chegaram e falaram assim, qual é o ritmo que a gente vai começar? Ritmo? Como assim? Como assim ritmo? Não, a gente começa... Aí falaram, a gente começa normal... O que seria o normal? Eu já fiquei meio... Aí depois a gente puxa um rock, depois um reggae. Eu falei... Então, eu fiquei meio assim, sabe? Porque aí depois... E acabei por ficar de canto, por não ter... Então, aí uma pessoa me explicou, até eu cito, né? O Thelmo Tonoli, ele falou, Henrique, tem nada a ver com isso. Experiência de baile no Espírito, uma experiência de oração, de cura interior, tem nada a ver com isso. Então eu falei pra ele, então eu nunca participei. Desta forma, nunca participei. Porque a forma que eu me lembre... Polêmica, hein? Foi sempre a bateria lá, bem esse jeito, né? Assim mesmo, um tamborzão batendo. Poxa, meu, aí eu me senti ridículo. Aí você As pessoas gostam de sensação. Uma glossolarinha estranha, hein, rapaz? As pessoas gostam de cantar. Rapaz, como representou bem. Siri canta lá na praia. Vocês não viram a cena, ele levantou, começou a sambar. Sensacionalismo! As pessoas gostam disso. E aí... Não gosto não, porque eu sou pessoa e não gosto. Não, mas... Peraí, vamos lá. Aí também tem uma outra parte, por exemplo, a gente falou de quem conduz e tudo mais, quem tá ali, quem tá tocando. Sim. Mas também tem a outra parte do povo que tá experimentando isso aí. O vucu-vucu, não foi bom. É igual O Espírito Santo não agiu. as experiências com o Espírito Santo, você tem que abrir o braço, né? Então, quer dizer, as pessoas não ficam preocupadas de fato com a ação do Espírito Santo. Na verdade, preocupadas não. Elas não ficam abertas para a ação do Espírito Santo. Elas ficam preocupadas para ver a ação do Espírito Santo nas pessoas, como tá tocando, da música que tá rolando. E aí que eu acho que a gente precisa, e o movimento da renovação carismática, a galera que tá à frente, eu digo como movimento, não tô falando dos líderes nacionais, tem estaduais, porque os caras são bons, meu. Quando você olha a galera que tá aí, os caras são bons. Tô falando aqui da galera de raiz, que tá na base, né?
Tá no grupo, né? Tá no grupo. O grupo lá na sua paróquia. Esse pessoal precisa ter um contato melhor. É que, na verdade, eu vou escrachar aqui, né, meu? O povo é preguiçoso, o povo não gosta de estudar também, sabe? De ir atrás de formação. Exatamente. Você vê aí, a renovação tem a secretaria O Paulo Apóstolo, o Ministério de Ministério Formação. de Formação, né? É que Tem mudou os nomes. E é tudo ministério, tem as 8 apostilas, né? Lá que E a começa na galera não vai. identidade, passa pela igreja, doutrina social, né? É Eles têm a bem formação feito, humana. meu. E é bacana, mas a galera não vai. Exatamente. A galera não vai. Agora põe um retiro de cura e libertação. Deixa, aí o povo vai, porque o povo quer bomba. O povo quer ter um encontro com o diabo, né, meu? Até- Não, é sério, velho. A própria formação pro Ministério de Pregação acontece a mesma coisa. Os caras querem pregar, mas vem pra formação, não vem. Mesma coisa, quer cantar, mas vem pra formação. Porque assim, o cara tem até um aparato musical legal, mas é diferente cantar no grupo de oração. Você tem que ter contato, primeiro com a identidade da igreja, isso que você falou, a identidade da renovação, puxa, os Saber o que é fundamentos. os carismas, saber o que é um grupo de oração, saber o que é santidade. É bom. É bom. Oração. Que é o que as apostilas lá abordam, né? E ó, eu tenho Principalmente oração, né, É. cara? E oração e santidade. Né? E ó, santidade. Né? eu tô lá com o grupo Nevin e tal, e vem muito músico, assim, vem muito músico. E, desculpa a expressão, mas tem uns caras que peidam lá em cima. Que pega o microfone assim e você percebe que não tem espiritualidade. E o cara canta, tem um aparato musical bacana. Mas a postura de ministro, né, de servo da música, falta um pouco. E eu não tô falando que essa pessoa é ruim, nem que vai pro inferno, não. Mas se o talento dela fosse regado, né, com formação espiritualizada, assim, puxa, meu, a gente ia arrebanhar muita gente. Com qualidade, né? Com qualidade. E é o que não sei se é falando bem ou se é uma qualidade deles. De vocês que tá. Da quadrangular. A quadrangular, ela tem um segmento bem bacana, né? Que pra você ser ministro de louvor lá, é 1 ano de formação, cara. Você fica 1 ano se formando, e não é uma formação musical, é uma formação espiritual. Você fica 1 ano sentado, sabe, aprendendo. Hoje em dia, pra você ser, infelizmente, né, qualquer coisa dentro da renovação é uma crítica não para a renovação, mas para as pessoas que se dizem da renovação. Eu quero ser pregador. Simplesmente apareça o pregador. Deus me escolheu. Deus me escolheu. Deus me levantou para ser. Aí acaba rolando o que rola, o que a gente sabe que rola. Exatamente. Né? O que acontece. E principalmente, aí que entra a crítica do povo contra a renovação. Que são pessoas que são pessoas que não buscam formação, na verdade. Pessoas que são má informadas e formadas. E acabam Que trazendo... Aí sim, desculpa cortar, mas trazem elementos do protestantismo, Sim. do pentecostalismo, Sim, fortes. Que nem a tal da unção do choque, gente. Unção dos animais. E que isso? O Raio, você já tomou essa unção do choque, já? Não. Não foi, não? Não. Acho que foi, pô. Aquela da mão? Também rapaz, sim, tô é bom. verdade. Não, eu não tomei, eu Sério? tava presente. Foi receber um passe Foi. aí, meu. E a do caminhão também. Do caminhão, meu. Não, mas por exemplo, vocês colocaram, né? Por exemplo, a pessoa já chega, né, lá no grupo já quer pregar, né? Mas qual seria dentro da renovação, né? Qual seria os caminhos que essa pessoa teria que trilhar, né? Primeiro ela teria que fazer o seminário de dons, experiência de oração, aí tem um aprofundamento de dons, tem depois o seminário de batismo no Espírito Santo, onde é algo mais aprofundado, até teologicamente falando, né? Aí depois disso a pessoa vai para a escola Paulo Apóstolo. Ela faz aquelas 8 apostilas. Depois dessas 8 apostilas, isso aí já dá quase 1 ano ou 2, aí a pessoa vai para o ministério. Aí ela vai discernir se o ministério dela é intercessão, é pregação. E aí dentro do ministério tem a formação do ministério, para depois ela poder pregar. Seria isso. E aqui estão os formadores da Diocese de Campo Limpo, Everson Almeida, Henrique Castro. Ailson Aí o Araújo. É que eu sou menos carismático.
Railson menos da unção. Eu tô lá por mistério de Deus, Ou né? como diz o Henrique, o Railson menos. Menos? Mano. William Mas aí Profeta. Eu acho que também já falta um pouco de pastoreio, assim, no pessoal da Igreja Católica. Porque você vê que o pessoal das outras igrejas, assim, pastores, eles falam assim, chega aqui pro cara, se você quer pregar mesmo, então é o seguinte, irmão. Vem comigo. Né? Vem comigo. Exatamente. Você vai seguir esse caminho. Você não vai chegar lá e já pregar, não. Você vai seguir esse É caminho. assim, vem pregar, Vem quarta-feira que pregar vem. e tal, não sei o quê. Pô, cara, sinceramente, aí tem que escrachar mesmo. Porque se o cara chega eu quero pregar, eu fui levantado pra pregar. Meu... Que foi só levantado, hein? Foi só Foi mostrar caminho. os caras veem isso aí, então. Porque às vezes você tem que deixar claro pro cara entender. Você foi levantado, você não foi mostrar caminho. Entre o seu banco e o púlpito existe alguns passos, rapaz. Então falta um pouquinho de pastoreio aí, cara. Falta um pouquinho de pastoreio. Aí o povo também é preguiçoso, não quer estudar. Eu tenho uns amigos da tradição que eles falam, né? Vocês A tradição é boa, né? Tradição em Foco, do lado, FP. Atrás de lá do muro de Berlim. Vou lançar uma pessoal da FSXX lá. Opa! PPO. Marcelo é febre. Daquele lado do PPO décimo. Concílio Vaticano. Daquele lado do Concílio Vaticano II, né? Eles falam, vocês querem pregar, mas não lê o catecismo. Ih, mas os caras, pior que os caras estão certos. Os caras estão... Essa é certo. Nessa parte, Na verdade, mas o problema é que assim, o movimento é grande. O movimento tomou proporções que a gente não imaginava. O pessoal na origem, da década de 60, não imaginava. Então, é o ser humano, né? O Sêneca diz que o que eu posso esperar de um ser humano a não ser a sua humanidade, né? Então tem as suas falhas, não adianta. E aí o que acontece? Todos os grupos, todos os movimentos, Doeu, hein? todas as ordens... depois dessa a gente tem que cantar o Zeca Pagodinho. É ser humano! É ser humano! Todas as ordens... Elas vão ter as suas falhas, não adianta. E na renovação acontece a mesma coisa, vão ter os seus abusos. Assim como pode ter abusos no movimento Socolares, no Comunhão e Libertação, né? na Teologia da Libertação, claro. sem dúvida. Mexe no cachorro que tá preso. Então vai ter. Agora foi. Então sempre vai ter problemas. Então dentro da renovação tem muitos. O problema é que, assim como na Teologia da Libertação, as pessoas aderiram a essa bandeira de tal forma, assim, ideológica, acho que eu posso usar esse termo. Então eu sou do lado de cá, então eu sou contra a Teologia da Libertação em ponto final. Mas não foi a fundo investigar o que é. Tem aspectos positivos, claro que tem. E o movimento contrário acontece. Eu sou contra a renovação em ponto final. E tem os aspectos positivos, claro que tem. Principalmente para a igreja no Brasil. Os grandes trabalhos assim, feitos na igreja do Brasil foram por conta do movimento da renovação carismática. O padre Marcelo Rossi, olha o alcance que o padre Marcelo tem. O alcance que a comunidade de Canção Nova tem. O alcance que o Shalom tem. São movimentos carismáticos. E que abraçaram a igreja no Brasil. Alcance de mídia, produção cultural, porque se a gente pegar a produção de livros, estão nas mãos dos carismáticos. A galera pode até criticar e ter uma posição em relação aos conteúdos que são produzidos, mas, TV, rádio, livros, e aí blá, 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 tudo aí, a galera que traz, essa galera E um bispo, que eu não lembro agora o nome dele, ele disse que o futuro do Brasil, em questão de espiritualidade e formação, é a renovação carismática. Porque ela está vindo de um crescimento espiritual muito forte. Traz um muito dinamismo, forte. querendo ou não, traz. E é o tempo que faz amadurecer o movimento. Também. A gente pode pega, por exemplo, o TLC. O que era o TLC há 20 anos atrás e o que é o TLC hoje? Coisas diferentes. Entendeu? O que era a renovação na década de 70 é diferente do que é a renovação hoje. Então, é um tempo de amadurecimento. Daqui a 10 anos vai estar mais amadurecido ainda. E querendo ou não, esse detalhe é interessante, o aspecto da mídia social. A renovação, ela tá forte nisso. Querendo ou não. Então você tem a Canção Nova, que é uma TV. A Rede Século XXI tá na TV, tá no rádio, tá na internet. Então tem esse alcance. E hoje, ser igreja
está muito além da questão do templo, nós sabemos muito bem. Então esse ponto, onde que a página do Facebook do padre pode chegar, né? A questão do mini sermão, de uma rede social ou outra, então a renovação ela está aí. Então o alcance dela vai ser maior. Então aquilo que a gente cansou de ouvir dentro da igreja, nesse nosso tempo de juventude. Vocês são o futuro da igreja, vocês são o futuro da igreja. Os jovens estão inseridos nesse contexto de mídia social. Eles, como futuro da igreja, vão beber o que de formação da mídia social, já que eles estão inseridos? Da renovação. Então, no futuro, a igreja vai se tornar cada vez mais renovação, vai estar cada vez mais... Aqui um exemplo aqui, né? Alan. Sou fruto de grupo de oração. Olha só. Pô, Então vai não só cada você, vez mais. mas eu não queria ser padre, hein? Deus me uma pegou grande lá. porcentagem. Queria casar, ter muitos filhos. Muitos Aleluia! Agora tem uns irmãos aqui que vai dar conta do recado aí. Os caras já desanimou aqui. Não, eu quero ter 4, mano. Quatro filhos. 4 filhos. Os dei, moleque. Você tá doido. Tradição com força aí. Pois é. Nossa, os caras ficaram até desanimados aqui, meu. Vamos ler os documentos aí, ó, do Francisco. Eu quero ter um monte, mano. Aê! Os 11. Aí, boa. Né, amor? Maiara responde depois. Maiara responde depois. Beleza? Considerações finais na mesa. Quem começa? Emerson William. Almeida. Da Bem Verbo. Olha. Como assim considerações finais? Um resumo disso aqui. Um resumo. Eu resumo tudo isso naquilo que eu já disse há um pouco tempo atrás, que o futuro da igreja é a renovação. Então você que está escutando o podcast, é importante que você preste bastante atenção nisso. Que daqui a um tempo, e já está acontecendo, o carisma está sendo muito forte. Não implantado, né? Mas seguido por mais pessoas. Né? O Raio até brinca, eu não sou tão carismático assim. Mas ele está inserido dentro dessa realidade. Né? O Fox, que é o Alan, que é seminarista, que é fruto de grupo de oração. Então daqui a 10, 20 anos, não que a gente vai ter mais padres carismáticos, não é isso. Mas a gente vai ter mais padres que vieram da renovação carismática. Então acho que a gente precisa prestar atenção nisso, e olhar com mais carinho, e olhar com mais atenção, e beber dessa fonte, que é uma fonte de graça, uma fonte de Deus. Seminarista Alan, da Arquidiocese de São Paulo. Eu penso que 2 palavras assim, unidade e fraternidade, né? Na própria renovação tem um ministério chamado Renasce, né? Que é para os seminaristas, né? E nós temos retiros estaduais no meio do ano e no começo do ano tem um nacional. E lá, o que a gente ouve? Que a própria renovação quer formar padres para a igreja, não para o movimento em si. Né? Então acho que é muito importante assim, não só o seminarista, mas os leigos em geral, a gente crescer nessa unidade, né? Também com os outros movimentos, né? Em diálogo, né? Para nós podermos compreendermos uns aos outros, né? Ver onde estão os excessos, onde estão os erros, né? E a gente crescer em unidade e fraternidade. William? Bom, a conclusão é que o movimento ele se faz necessário, né, para nós. E já é necessário para nós e não tem como fugir, porque ele está, como o Emerson falou, ele está inserido. E aí, tocando de novo nesse assunto do Rails, falar não sou tão carismático assim, mas ele está inserido. Ele pode se dizer também um fruto, assim como o Alan aqui presente. Mas assim, que possamos buscar isso, buscar dessa fonte, buscar saber. Hoje tem muita coisa aí, até na internet mesmo. Hoje está muito fácil a informação, né? Mas assim, é bom falar que está fácil a informação e você ter a fonte ali na internet, tudo bem. E você também ter pessoas com quem você converse, que entende do assunto. Porque, assim, às vezes tem pessoas que não sabem interpretar o texto que lê e tudo mais, e já quer sair, sabe? Enfim, mas é bom estudar, é bom saber o que a igreja fala sobre, e é isso aí. Eu termino falando que a igreja é una, santa, católica e apostólica, mas ela não é uniforme.
E recordando Paulo, onde ele fala que o Espírito é o mesmo e diversos são os carismas, penso que a renovação é exatamente isso, é um entre muitos carismas. E todos os carismas são importantes para a igreja. Então a renovação é importante para a igreja porque ela é um dos carismas. Você pode não ser um adepto desse carisma, mas é importante reconhecer que ele é um carisma dentro da igreja. Então a comunhão é formada pela diversidade dos carismas. Então que a gente encontre qual é o nosso carisma. Tem gente que gosta de rezar no silêncio do seu quarto. Tem aqueles que gostam de rezar com as mãos erguidas e entoando orações que não é em português nem em latim, né? Mas é o carisma e a unidade da igreja e a gente precisa encontrar a beleza nisso tudo. E é isso. Eu quero encerrar retomando aqui uma palavra do Papa Francisco, quando ele faz um discurso aos líderes da renovação carismática em 2014. Há de se notar que o Papa já reconhecia algumas vezes que ele não gostava da renovação, ele achava que era uma escola de samba, né? E aí, nesse encontro, o pessoal na consagração, começou a orar em línguas. E é polêmico, né, oração em línguas na missa. E o Papa Francisco mesmo falou, olha, galera, é claro que estou aqui contando do meu jeito, mas olha... Na versão NTLH? Na tradução... Não falou, olha, galera. E ele falava que em Buenos Aires, quando ele era arcebispo lá, ele quando celebrava para a galera da renovação, e tinha mesmo a oração em línguas após a consagração, e até ele agradece o pessoal, né? Fala, olha, eu me senti em casa. Mas o que eu quero destacar não é nem isso, o que eu quero destacar é o que ele fala do perigo que se tem de nós, né? Queremos nos achar donos do Espírito Santo. Então, da renovação, querer se achar dona do Espírito Santo. E aí, no dia 1 de junho de 2014, ele fala isso, ó, o perigo que existe é de se tornar controladores da graça. Muitas vezes, os responsáveis, ele gosta mais do nome de servidores do grupo, talvez queiram se tornar, sem querer, administradores da graça, querendo decidir quem pode e quem não pode receber a oração de efusão e o batismo no Espírito Santo. E aí ele fala, continua assim, se vocês estão fazendo isso, eu peço para que não façam mais. E ele repete, ele é incisivo, não façam mais. Vocês são dispensadores da graça de Deus, não controladores. Aqui é a versão de português de Portugal. Esses dispensadores é mais no sentido de servidor, né? Então vocês são servidores da graça, não controladores. Não vos comporteis como alfândega do Espírito Santo. Espero que partilheis com todos na igreja a graça do batismo no Espírito Santo. Expressão que se lê nos Atos dos Apóstolos. Então, quero encerrar nesse sentido de que o Espírito Santo não é propriedade, ele é o proprietário e possamos ser seus servidores. Muito bem. Esse nós vamos subir no YouTube, né? Pode ser. Vamos. Pode? Então, beleza. Então, você que escutou, vai escutar, enfim, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário aí, que é importante. Passa compartilhe isso. Passa o feedback aí, isso não ficou muito claro e tal. Então, é isso aí. A gente conta com a participação de vocês. Beleza? Amém? Agora vamos erguer as mãos aqui, vamos clamar. Aleluia!